Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa alegação histórica bem controversa. A ideia de que os escritos fundamentais de Ellen G. White, uma das figuras centrais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foram alterados de propósito. Vamos direto nas fontes que fazem essa acusação para entender exatamente o que elas dizem. A questão que a nossa fonte coloca na mesa é bem essa. E se os textos que deram origem a uma fé tivessem sido, digamos, editados para combinar com crenças que só surgiram depois? É exatamente essa a alegação que a gente vai investigar agora, olhando para os argumentos que são apresentados. Bom, o ponto central da acusação é que publicações muito importantes, lá do comecinho do movimento, simplesmente sumiram da circulação oficial. A pergunta que não quer calar é: por quê? O que tinha nesses textos? Essa linha do tempo aqui é a chave para entender tudo. Vejam bem, em 1847 e depois, entre 49 e 50, temos as publicações originais. Aí, décadas depois, em 1882, surge a coleção Primeiros Escritos, que foi vendida como uma reedição completa. O que aconteceu nesse intervalo de tempo é aí que mora toda a controvérsia. Então, o ponto nevrálgico é este. A fonte questiona por que justamente esses primeiros trabalhos, que eram a base de tudo, teriam sido deixados de fora das coletâneas que vieram depois, sabe? Sendo que elas eram para ser completas. O que será que havia nesses textos que, segundo a alegação, precisava ser esquecido? E isso nos leva direto ao suposto motivo por trás de tudo. A fonte aponta para uma doutrina bem polêmica como a razão principal para essas edições nos textos. A doutrina em questão é a tal da porta fechada. Basicamente, segundo a fonte, essa crença que durou de 1844 a 1851 dizia que, depois de uma certa data profética, a porta da salvação tinha se fechado para o mundo em geral. A salvação seria então só para um grupo bem específico de fiéis. O problema, de acordo com a fonte, começou em 1851, quando a igreja abandonou essa ideia da porta fechada. De repente, aqueles escritos mais antigos, que eram considerados inspirados, viraram um embaraço. Como é que se explica que textos inspirados ensinavam uma doutrina que agora era vista como errada? Certo. Agora vamos para as evidências que a fonte apresenta. Vamos comparar os textos um do lado do outro para ver onde estariam as supostas omissões. Aqui está a primeira prova, digamos assim, é uma citação direta do texto de 1847. A frase crucial aqui, segundo a fonte, é essa no final. Quanto para todo mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Parece uma referência bem clara à teoria da porta fechada, né? E aqui a comparação fica bem visual. À esquerda, o texto original de 1847. À direita, o mesmo trecho na reedição de 1882. A alegação é que as frases mais importantes sobre o mundo ímpio simplesmente desapareceram. Foram omitidas, deixando um vácuo no texto. E a coisa não para por aí. A fonte lista várias outras omissões bem significativas. Por exemplo, trechos sobre ver patriarcas no céu antes da ressurreição, afirmações de que não houve conversões depois de 1844, uma profecia sobre uma praga que não aconteceu e até uma visão inteira usada para justificar a porta fechada. O argumento é que existe um padrão aqui. A fonte também destaca outra peça importante, a supressão de uma visão inteira, a chamada visão de Camden. Alega-se que essa visão proibia de forma bem clara as orações pelo mundo ímpio, que Deus havia rejeitado, o que reforçava ainda mais aquela doutrina que depois virou um problema. Pois é, e a partir desse ponto a fonte vai além e argumenta que não foram só edições normais, mas sim um esforço consciente para enganar os fiéis. Vamos ver essas acusações de acobertamento? É muito importante a gente ver o outro lado. Na época, a liderança da igreja negou tudo com veemência. Essa aqui é uma citação de um líder, o ancião Butler, que em 1882 chamou as alegações de supressão de insinuações mentirosas e defendeu a nova publicação. E para reforçar essa defesa, o próprio prefácio da reedição de 1882 era categórico. Dizia com todas as letras: nenhuma parte da obra foi omitida. Isso, claro, cria uma contradição gritante com as omissões que a fonte aponta. A fonte também aponta para outro tipo de mudança, uma mais sutil. Olha este exemplo. Numa citação posterior do texto de 1847, as palavras cruciais para o mundo foram trocadas por reticências. O argumento é que isso foi feito de caso pensado, para esconder a referência original,
a doutrina da porta fechada. Então, um ponto crucial da acusação é que mesmo depois que um crítico da época veio a público e mostrou as diferenças em 1882, a liderança da igreja, supostamente já sabendo de tudo, continuou publicando a versão alterada por décadas. Foram mais de 11 edições, sem nenhuma correção. E com isso, chegamos à conclusão do argumento da fonte e nas implicações que isso tudo teria, não só para esse caso, mas para a transparência histórica de qualquer movimento. Resumindo a ópera, a fonte apresenta uma lista de acusações bem sérias. Fala em supressão de doutrinas, apresentação falsa de coletâneas, negações públicas que não batiam com os fatos, alterações sutis de texto e, por fim, a retenção de documentos históricos, incluindo escritos não publicados que estariam trancados num cofre longe do acesso dos membros. E aqui está a conclusão, bem direta, do autor da fonte. Ele deixa uma pergunta retórica no ar. Que profeta esconderia os próprios escritos inspirados? Na visão dele, só esse fato já seria suficiente para invalidar qualquer alegação de inspiração divina de Ellen G. White. E assim, essa análise das fontes nos deixa não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta para a gente pensar. Independentemente deste caso específico, a questão é universal e vale para qualquer história. Quando os registros do passado são modificados, o que exatamente se perde para sempre?